de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um bêbado estava sentado no boteco tomando umas, quando de repente viu um funeral passando e pensou: vou até lá ver quem bateu com as botas. Quando ele chegou perto do funeral, a viúva gritava: lá se foi meu marido. Ele vai para onde não tem televisão, vai para onde não tem cama, vai para onde não tem luz, vai para onde não tem arroz com feijão, vai para onde não tem vinho. E você, que gostava tanto destas coisas, vai para onde não tem nada disso. O bêbado então grita: pronto, só falta levar este cara para minha casa. Um bêbado entra num ônibus, vê uma senhora sentada e diz: por que a senhora passou tanta maquiagem? Ora, para ficar mais bonita. E por que não ficou? Um bêbado entra num banco e pede um copo de vinho. O empregado logo diz ao bêbado: um copo de vinho? Mas o senhor sabe onde é que está? O senhor não sabe ler, não? Aqui é o Banco Pinto e Sotomayor. É mesmo isso que eu quero. Branco, tinto e do melhor. 3 bêbados estavam discutindo que, se fossem o presidente do país, qual seria o preço da cachaça. O primeiro então fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça custava $5. Eita, é muito caro, responderam os outros 2. O segundo fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça ia custar $1. É muito caro, responde o terceiro bebum, que então fala: se eu fosse presidente, o litro da cachaça ia custar apenas 50 centavos. É isso aí! Responderam os outros 2 cachaceiros e logo fizeram a festa. Se abraçaram e logo caíram como bosta no chão. Um dos bêbados então fala: puxa, logo agora que eu tava gostando deste governo, ele caiu. Um carro da polícia persegue outro carro em alta velocidade. Quando a polícia consegue fazer com que o carro pare, o policial percebe que ao volante estava um senhor muito bêbado. O policial então pergunta: o senhor não viu as setas, não? O homem então responde: setas? Que setas? Eu nem sequer vi os índios. 2 bêbados entraram num trem e confundem o pegador de passagens com um oficial da marinha que estava ali sentado, entregando-lhe as 2 passagens. O oficial pega as passagens e diz: deve haver algum engano aqui. Eu não sou o conferente das passagens. O senhor não é um conferente? Não, senhor. Eu sou o oficial da marinha. E então um dos bêbados diz para o outro: eita, entramos por engano num barco. Um maluco estava no hospício passando cera pelo seu corpo quando aparece o enfermeiro que pergunta: posso saber o que o senhor está fazendo? Não tá vendo? Tá esfregando cera no corpo. Cera? Pra quê? Os doidos daqui são doidos varridos. Eu já quero ser doido encerado. Num hospício, um dos doidos estava sentado no banquinho, segurando uma vara de pescar mergulhada num balde com água. O médico passa por ele e pergunta: o que o senhor está pescando? Ai, otários, doutor. Já pegou algum? Ai, o senhor é o 5º. No fim do dia, um louco estava andando com uma escova de dentes amarrada por um cordão pelos corredores do manicômio. Ele então passa por um enfermeiro que lhe pergunta: está passeando com o seu cachorrinho? Eita! Não tá vendo que isto é uma escova de dentes e não um cachorro? Depois eu é que sou doido! Diz o maluco resmungando e saindo de perto do enfermeiro.
Passado alguns minutos, ele se vira para trás e diz: Anda, Totó, que já conseguimos enganar mais um. Na escola, a professora pergunta para o Joãozinho: Diga o que você entende por objeto transparente. Ele então diz: É um objeto através do qual se pode ver. Muito bem, dê-me um exemplo de um objeto transparente, então. O buraco da fechadura. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Num manicômio, um sujeito vai visitar um parente distante e aparece um louco com uma faca na mão, que sai correndo atrás dele. O sujeito entra em pânico e começa a correr de medo. Ele correu, até que chegou num corredor que não tinha mais saída. O maluco encosta a faca no pescoço do sujeito e diz: Te peguei! Tome aqui a faca e agora você corre atrás de mim, tá? Um sujeito meio maluco vai até o consultório do médico e diz: Doutor, eu estou desesperado. Eu acho que sou 3. Não sei mais o que fazer. Calma, meu senhor. Deita aí que nós 7 vamos resolver o seu problema. Nivaldo entrava no escritório às 9 da manhã, quando na calçada, próximo à porta do seu trabalho, vê um cara de joelhos e ouvido colado a uma tampa de bueiro. Como ele já estava atrasado, não conseguiu saber mais sobre aquela cena. Já tinha esquecido da coisa quando, na hora do almoço, ele sai para comer algo e lá estava o mesmo cara, na mesma posição e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele ficou intrigado, mas como a hora do almoço era curta, ele não para e segue em frente. Quando ele voltou, o mesmo cara estava no mesmo local. Parecia que ele nem tinha mexido. Ele estava dando socos na tampa, como se averiguasse algo. Às 6 horas, Nivaldo saiu do escritório e quase tropeçou no cara. Ele estava no mesmo local, estático e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele não aguentou e fala: Amigo, shh, diz-lhe o cara, pondo o dedo à frente do nariz. O que foi? Perguntou Nivaldo. O cara ficou aflito e lhe faz sinais para que baixasse a voz. Só havia uma coisa a fazer. E Nivaldo ficou de joelhos também e encostou o ouvido na tampa do bueiro, onde o cara tinha estado o dia todo. Passaram-se 1 minuto, 2, 3, e Nivaldo então se levanta e fala: Olha, meu amigo, eu não ouvi nada. O cara então fala: e o mais estranho é que tem sido assim o dia todo. Um velhinho estava de 4 no chão procurando algo e chega uma pessoa perto dele perguntando: O senhor perdeu alguma coisa? Perdi sim, meu filho. Um caramelo. Mas o senhor está aqui de 4 há tanto tempo por causa de um caramelo? Qual a importância pode ter um caramelo? É que os meus dentes estão grudados nele. Um fisiculturista estava se olhando no espelho e repara que está todo bronzeado, menos o seu bingolim. Resolve então ir para a praia, se enterrar na areia e deixar de fora apenas o seu bingolim. Passam 2 velhinhas e uma diz para outra: Olha para isto, feliz bela. Não tem lógica neste mundo mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha medo disto. Já aos 20 anos, eu andava curiosa sobre isto. Aos 30 anos, eu perseguia isso. Quando eu fiz 40 anos, eu perdi o interesse nisso. Aos 50, eu cheguei a pagar por isto. Aos 60 anos, eu cheguei a rezar por esta coisa. Nos 70 anos, até cheguei a esquecer disso. E agora, que já tenho 80 anos, estas porcarias até crescem na areia? Quando os velhinhos fizeram 50 anos de casados, a mulher pediu ao marido para irem passar a noite do aniversário no mesmo hotel onde haviam passado a noite de núpcias.
Ele concordou e lá se foram. Eles chegam no hotel e ela quis um jantar especial no quarto, o mesmo da noite de núpcias que tiveram. O marido concorda com aquilo e liga para o restaurante do hotel pedindo a comida. Durante o jantar, ela ficou toda à vontade e, a certa altura, ela se debruça sobre a mesa e diz para o marido: Meu querido, sinto um calor muito forte no peito, daqueles como eu não sentia há 50 anos aqui neste mesmo hotel. O marido olha para a esposa e diz: É que você tá com as mamas dentro da sopa, querida.